Bem-vindos a mais um episódio da Integrar Educa. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para o desenvolvimento da comunicação e da aprendizagem, o processamento auditivo central, conhecido como PAC. Muitas vezes, dificuldades no PAC são confundidos com a desatenção, problemas de fala ou até mesmo dificuldades escolares. E nosso objetivo hoje é esclarecer tudo isso. Para tal, essa conversa, temos a honra de receber a fonoaudióloga Suzana Kumagai, que tem uma trajetória incrível nessa área. Suzana, seja muito bem-vinda. Ela é pós-graduada em ABA, distúrbios da fala e da linguagem. Além disso, se aprofundou em diversos cursos sobre o processamento auditivo central, incluindo aprimoramento pelo Fonotrade. Ainda possui formações sobre o TEA e PAC, leitura escrita e a relação também do PAC com o TDAH. Seja bem-vinda, Suzana. Muito obrigada, Ida. Suzana, para começar, você pode explicar para a gente, de forma simples, o que é o processamento auditivo central e por que ele é tão importante? Claro, processamento auditivo central é a capacidade que o cérebro tem em processar as informações recebidas e depois, no caso, interpretar todas essas informações. Isso é muito importante, isso é essencial para promover em si a linguagem, para desenvolver a linguagem, a alfabetização, ele está muito ligado no processo de alfabetização, no processo de, como eu posso dizer, de socialização, porque caso a pessoa não compreenda bem a mensagem que é recebida, como é que ela vai responder adequadamente a uma determinada pergunta? Certo? Então, ele funciona praticamente nesse sentido. Perfeito, Suzana. Então, por isso que muita gente confunde o processamento auditivo com a audição. Então, você está falando que são coisas diferentes. Processamento auditivo é uma Exato. coisa e a audição é outra. Exatamente. É essa a diferença, mais ou menos? Exatamente. Porque o que ocorre? Nem toda pessoa que algum problema de audição, né, nesse sentido, vai ter o transtorno de processamento auditivo central. Eles não estão interligados. Eu posso ter um paciente que tem uma audição normal e que apresente, no caso, o transtorno do processamento auditivo central em si. Isso acontece bastante. E também, em alguns casos, eu posso ter um paciente que apresenta, né, uma alteraçãozinha aí relacionada às questões auditivas e também o processamento auditivo central, certo? Muito bem. Então, isso Outra ocorre bastante. pergunta muito frequente é que, com qual idade a criança, adolescente, enfim, com qual idade a gente pode realizar o PAC? A idade correta é que a avaliação do processamento auditivo central ocorra a partir dos 7 anos de idade, devido ao seu processo de neuromaturação, né? A criança ainda está desenvolvendo e eu preciso dessas estruturas desenvolvidas para fazer o exame. Muito bem. E outra pergunta frequente também é: quais são as observações que a família, os pais ou a escola devem fazer para acender um alerta e verificar quando é possível indicar a avaliação do PAC ou não? Exatamente, existem vários sinais, né? É necessário ficar atento à criança quando ela faz muitas perguntas, do tipo, por favor, o que você falou mesmo? Você pode repetir? Ou então, quando a criança está muito agitada, muito dispersa, quando responde de uma forma errada, quando ela não consegue estruturar uma frase adequadamente, quando essa criança apresenta dificuldades na leitura, na escrita. Quando a criança também apresenta um certo isolamento, né? Quando a criança ela não escuta direito e não consegue processar essas informações, ela tende a ficar um pouco mais isolada, porque ela fica muito frustrada com relação às falhas que ela pode cometer diante de uma pergunta. Tá? Então é muito importante ficar atento. Suzana,
Quais são os principais transtornos relacionados ao processamento auditivo central e como eles afetam a aprendizagem e o dia a dia das crianças? Exatamente, existem alguns, eu vou citar. No caso, o próprio TPAC, que é o transtorno de processamento auditivo central, que ele pode vir acompanhado também com outras comorbidades. Existe aí a dislexia, descalculia, desortografia. Existe também aí a parte de linguagem, né? Desvio fonético, fonológico, distúrbios de linguagem, até mesmo a apraxia da fala na infância podem estar relacionados aí ao Suzana, existe uma relação entre dificuldades no PAC e condições como TEA, TDAH ou dislexia? E como isso se manifesta na prática? Sim, existe, né? No caso do transtorno do espectro autista, estudos apontam que entre 60% e 80% dos pacientes que estão dentro do espectro apresentam alguma alteração relacionada ao processamento auditivo central. Dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os pacientes também apresentam o transtorno do processamento auditivo central. Dislexia, descalculia, desortografia, entre outros, também apresentam essa alteraçãozinha relacionada ao processamento auditivo central. Sempre vem acompanhado dessa comorbidade e é necessário ter muita atenção. Como nós observamos isso, se o paciente apresenta ou não? Através dos testes. Normalmente, no exame do processamento auditivo central, são realizados de entre 6 e 8 testes. O paciente que apresenta essa comorbidade, uma dessas comorbidades, ele vai apresentar alterações gritantes em pelo menos 4 avaliações, 4 testes. E é aí que nós identificamos a possibilidade do paciente apresentar uma outra comorbidade que possa vir acompanhado. Porém, é muito importante nós termos o trabalho multiprofissional aí e verificarem com outros profissionais como está o desempenho dele nessa avaliação. Né? A avaliação do processamento auditivo central, ela serve para complementar as demais avaliações que existem, né? E isso é muito importante para nós. Muito bem, Suzana. Já que você entrou nessa palavra diagnóstico ou intervenção, né? Eu vou te perguntar. É uma pergunta que recorrente a gente escuta na clínica, né? Como Sim. que é feito realmente o exame do PAC? O exame do PAC dói? Não, o exame do PAC ele não dói, não causa nenhuma dor. Ele é bem simples. O paciente ele entra na. Primeiro, nós realizamos a observação do meato, né, do ouvidinho do paciente, fazemos essa observação para saber se ele tem um pouquinho de cera ou não, para verificar o canal condutivo, se está livre ou não, se há algum impedimento. Assim que nós fazemos essa observação do meato, nós encaminhamos ele para a cabine. E dentro da cabine, como eu havia dito, nós realizamos alguns testes. Normalmente, entre 8 a 10 testes, dependendo, né? E aí eu faço a avaliação e percebo se ele está respondendo adequadamente ou não aos testes que são passados para o paciente. E para realizar o exame do PAC, é necessário apresentar outros tipos de exames anteriores a esse? É muito importante o paciente apresentar os exames, caso ele tenha alguma audiometria total, um exame que apresente a imitanciometria, certo? Caso o paciente tenha algum encaminhamento feito por neuropsicólogo, neuropediatra, entre outros profissionais. É muito importante ele apresentar estes exames no momento da avaliação. Porém, na Integrare, nós realizamos a audiometria total e a imitanciometria para acompanhar esse paciente e assim realizar a avaliação do processamento auditivo central. Então, a Integrare realiza como um todo. A Integrare oferece todo tipo de avaliação para fechar o diagnóstico ou a hipótese diagnóstica e as intervenções também, né? Exatamente. E na Integrare nós também realizamos a terapia
do processamento auditivo central. Normalmente, de acordo com cada paciente, eu verifico a quantidade de sessões que ele precisa e aí nós intervirmos. E se for necessário, o acompanhamento de um neuropsicólogo, de uma psicóloga, de uma terapeuta ocupacional, psicomotricista, nós encaminhamos ali mesmo na Integrare, pois nós possuímos essa demanda de profissionais para nos ajudar. Muito bem. Então, além da terapia, há alguma estratégia que pode ser aplicada em casa e na escola para melhorar esse desempenho da criança? Exatamente, é assim. Quando é dado o diagnóstico de transtorno do processamento auditivo central, normalmente o profissional responsável, que é uma fonoaudióloga, ela encaminha, né, junto ao parecer, algumas estratégias que serão necessárias tanto no ambiente domiciliar, ambiente escolar e no ambiente social, digamos assim, né? O paciente ele precisa precisa do apoio da família, da escola e dos demais profissionais, muitas vezes. Muito bem. Vai Agora nós ser. vamos falar um pouquinho sobre os tabus que existem, né, sobre esses exames. Muitas pessoas acreditam que dificuldades no PAC significam surdez ou perda auditiva. Isso é verdade? Isso não é verdade, porque a surdez, ela não precisa estar exatamente acompanhada com o transtorno do processamento auditivo central. Em muitos casos, eu tenho paciente com os limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade e que apresenta o transtorno do processamento auditivo central. Então, é mito. É mito. Muito bem. Outro mito comum é que apenas crianças que falam tarde, que apresentam, né, o vocabulário tardio, podem ter problemas no PAC. Como isso funciona na realidade? Na realidade, tem uma relação? Sim. Quando a criança ela apresenta algum transtorno relacionado ao processamento auditivo central, isso vai interferir no desenvolvimento da linguagem, muitas vezes. Porém, em alguns casos, a criança não apresentou essa interferência, digamos, no desenvolvimento da linguagem e, ao longo da sua idade, ó, ai, Uhum. ela apresentou esse transtorno do processamento auditivo central, que pode estar relacionado a outras comorbidades. Por isso é muito importante ficar atento. Suzana, outro mito comum é que apenas crianças que falam tarde podem apresentar problemas no PAC. Como isso funciona na realidade? Bom, há uma relação. Muitas crianças que apresentam a alteração na linguagem, essa demora para falar, né? Isso daí pode ser um indicativo relacionado ao transtorno de processamento auditivo central. Porém, há alguns casos em que a criança ela obteve, né, o processo dentro da normalidade, o processo de aquisição de linguagem dentro da normalidade e após uma certa idade apresentou essa alteração, esse transtorno relacionado ao processamento auditivo central. Então, é muito importante verificar os sinais antes disso, né? Caso ela fale tarde ou não, a aquisição ocorra tardiamente ou não, não há relação. Perfeito. E existe cura para os transtornos do PAC ou a criança precisará de acompanhamento para sempre? Existe cura, existe, e é aí que entra a terapia em processamento auditivo central, onde são colocadas uma quantidade de sessões para fazer o treinamento auditivo das habilidades que encontram-se defasadas que foram encontradas na avaliação do processamento auditivo central. Então, dentro desse treinamento, o paciente passa a entender melhor e a prestar mais atenção no no som, né, que ao seu redor, na mensagem ao seu redor. Suzana, o que você diria para os pais que ainda estão inseguros sobre como e onde realizar o exame do PAC? Procure um fonoaudiólogo que faça a avaliação. É uma avaliação simples, normalmente leva em torno de 2 sessões, no máximo. É importante para saber o que está acontecendo, para verificar como estão as habilidades auditivas da criança e assim entrar com a intervenção necessária.
O quanto antes entrar com a intervenção, melhor. Como podemos aumentar a conscientização sobre o processamento auditivo central e a importância que ele se dá ao desenvolvimento infantil? Você acha que tem muita relação ou mais relação com a escola? Você acha que a escola é a primeira a perceber alguma alteração no processamento? Exatamente. A escola é a primeira a observar isso. Em casa, muitas vezes, o pai ou a mãe acaba deixando passar certos sinais, né? Quando a criança pergunta, pode repetir, eu não entendi. A mãe imagina, deve estar pensando em algo, não prestou atenção. Mas na escola, a atenção ela começa ali. Quando ele apresenta alguma alteraçãozinha na leitura, na escrita, quando ele atrasa para no processo de alfabetização. Suzana, quando você fala em troca na leitura e na escrita, são aquelas trocas comuns que a gente percebe mesmo na infância? Ele troca a letra, por quê? Pelo que eu estou entendendo, o processamento auditivo central é o quê? É a dificuldade de você escutar o som, ele processar e ele sair de forma correta. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. Normalmente, os pacientes que apresentam alteração relacionada ao processamento auditivo central apresentam trocas fonológicas. P por B, tá? E na escrita também. F por V, P por B, D por T, S por Z. E a letra espelhada também faz parte dessa troca? Quando você espelha a letra ou não? A letra espalhada não sai, durante a letra espelhada não sai a troca, ela vai ocorrer quando ele for escrever sem a parte de espelhamento. Para encerrar esse quadro, aonde os pais podem buscar mais informações e apoio se desconfiarem ou forem alertados sobre a realização do PAC? Procure um profissional especializado. A fonoaudióloga é a profissional especializada nesse sentido. É ela quem vai avaliar e tratar essa alteração relacionada ao processamento. Muito bem. E a Integrar Educa oferece todos esses serviços. Realizamos audiometria, impedanciometria e o exame do PAC, além das intervenções também para o tratamento completo. Suzana, o que é a definição de audiometria? A audiometria é um exame muito simples, onde nós, através de estímulos, verificamos os limiares auditivos que o paciente apresenta. Certo. E aí eu queria tirar uma dúvida. Escutamos falar então em audiometria, impedanciometria e o exame do PAC. É muito comum que os pais se confundam. Qual é a diferença entre eles? A audiometria, como eu havia dito, ela verifica o limiar auditivo que o paciente escuta. Já a imitanciometria, ela verifica como está a pressão auditiva desse paciente, se está dentro da normalidade ou não, se ele tem reflexos ou não, certo? E o PAC, que é o exame, né, a avaliação do processamento auditivo central, é a avaliação que detecta como o paciente recebe a informação. Né, informação auditiva, uma música, uma mensagem, uma história, como ele processa essa informação. Então é por isso que um exame depende do outro, porque são 3 exames com nomenclaturas diferentes, porém um depende do outro para realizar uma avaliação completa. Exatamente. O fonoaudiólogo ele precisa identificar os limiares auditivos desse paciente para utilizar na avaliação e saber se esse paciente tem reflexo ou não, para assim ele fazer a avaliação do processamento auditivo central completa. É muito importante. Suzana, vamos supor que um paciente recebeu o diagnóstico da alteração do processamento auditivo central. Então, é indicado a terapia em cabine. O que é Exatamente. feita nessa terapia em cabine? Quantas sessões são necessárias para sanar esses problemas? Certo. Normalmente eu indico 10 sessões para paciente quando ele apresenta alguma alteração relacionada ao processamento auditivo central. É feita dentro da cabine, em ambiente acusticamente controlado, tratado, tá? Para o paciente não dispersar. Dentro da cabine, o paciente vai receber alguns estímulos auditivos e dentro
dessa sessão, são realizados aí o treinamento de acordo com a habilidade auditiva que encontra-se defasada, digamos assim. São várias habilidades auditivas que nós trabalhamos dentro da cabine. Por isso é necessário ter tantas sessões dessa forma. E após essas 10 sessões, por exemplo, é possível sanar esse problema ou às vezes é necessário também introduzir mais sessões? Olha, em muitos casos é possível sanar, sim, essa alteração, tá? Porque dentro da cabine nós focamos na habilidade auditiva que encontra-se defasada. Então ele vai fazer um treinamento ali por dias, né? Por várias sessões. E ali ele recebe praticamente um bombardeio de estímulos voltados para aquela habilidade auditiva em questão. E assim ele tende a trabalhar e desenvolver essa habilidade auditiva em questão. Suzana, na terapia em cabine, quais estímulos que são jogados dentro da cabine para o paciente? Dá um exemplo assim mais prático. Existem histórias, né, onde o paciente vai escutar uma historinha em um ouvido, pode ser ouvido esquerdo, ouvido direito, e no outro ouvido ele vai ouvir algumas perguntas. Então ele precisa ficar atento à historinha desse ouvido e, opa, preciso responder tal pergunta. Ele precisa focar. Existem músicas, algumas canções, e dentro dessa canção existem algumas palavrinhas que são passadas, né? Muitas vezes na orelha direita e na orelha esquerda ao mesmo tempo, algumas vezes apenas na orelha direita, apenas na orelha esquerda. Canções, músicas, histórias, perguntas, sons que são parecidos com bips, que são em diferentes tons, para ele discriminar cada som. Então, entre estes, são muitas as atividades que nós fazemos dentro da cabine. Então, dentro da cabine não é uma terapia engessada, vamos dizer assim. Cada Não. paciente tem um estímulo diferente. Exatamente. A terapia em si, ela vai ser voltada para aquele paciente. Cada paciente é único. Então, ao identificar a defasagem que este paciente apresenta, eu vou montar um planejamento terapêutico para atender aquela questão em si. Muito bem. É exatamente então isso que nós fazemos na Integrare, né? Entender a necessidade é o primeiro passo. Então, primeiro a gente avalia, entende a necessidade daquele paciente e aplica a intervenção adequada, que é única para cada um. Exatamente, que é única para aquele paciente. Então, nós temos um olhar diferenciado, porque além de observar a questão em si, que o paciente apresenta, eu vou verificar como ele se comporta, vou ver outras questões que o acompanham também para melhor atendê-lo nesse sentido. E Suzana, você obviamente vai estar avaliando o processamento auditivo central, mas pela sua formação e pela sua vivência, né, de carreira, dentro da Integrare, eu observo que você também indica algumas avaliações específicas, porque naquela hora você acaba observando alguma coisa de diferente naquele paciente e você acaba realmente percebendo e indicando alguma intervenção. É Ex isso mesmo? exatamente. Após finalizar a avaliação do processamento auditivo central, em muitos casos, eu observo a necessidade daquele paciente de fazer uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação com uma fonoaudióloga para verificar as questões de linguagem, leitura, escrita. Eu indico aquele paciente para passar com a psicopedagoga para auxiliá-lo no processo de aprendizagem e entre outros profissionais que estão ali na clínica. Muito bem, então por isso que é importante realmente avaliar como um todo. Assim a gente ajuda não só no transtorno do PAC, como em outros transtornos também, que são muitos. São muitos os transtornos e essa é a nossa função, né? Ajudar o paciente a sanar qualquer alteração que ele apresente e ajudá-lo nesse sentido. Muito. Suzana, por que é tão importante realizar a avaliação do processamento auditivo central dentro de uma clínica multidisciplinar? É muito importante porque muitos pacientes eles apresentam algum laudo, algum tipo de laudo relacionado ao transtorno do espectro autista,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma dislexia, uma descalculia, entre outras comorbidades. Estando numa clínica multidisciplinar, eu posso indicar esse meu paciente para uma outra profissional acompanhá-lo também. Então, durante o treinamento auditivo, digamos assim, eu tenho o acompanhamento da psicóloga, do neuropsicólogo, da psicopedagoga e de uma outra fonoaudióloga que poderá ajudar nesse processo. Suzana, como que as pessoas podem identificar esse tipo de transtorno, que é o processamento auditivo central? Eu creio que geralmente quem identifica com mais facilidade é a escola, porque ouve-se falar que o transtorno do PAC tem muitas alterações nas trocas fonoaudiológicas. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso explicar sim, exatamente. Quando a criança passa a trocar os fonemas, principalmente os fonemas P, B, T, D, K, G, F, V, S, Z, você já fique atento, porque pode ser que essa criança apresente alguma alteração relacionada ao processamento auditivo central. Trocas fonológicas e na escrita também. Muito importante ficar atento à parte da escrita, porque tanto na parte da linguagem quanto na escrita, essa criança vai apresentar essas trocas. E aí, Suzana, você me falou para ficarmos atentos a essas trocas, né? Tanto de letras quanto de sons, enfim. Dentro da escola, é muito comum a gente escutar sobre o bullying, né? Então, muitas vezes essas crianças são rotuladas por essa troca. E isso é uma coisa bem grave, porque é um transtorno. Não deixa de ser um transtorno, exatamente. Essa criança, por apresentar dificuldade em processar as informações, ou seja, a mensagem que ela recebe, né? Ela vai ter a dificuldade na linguagem expressiva, ou seja, ela vai ter dificuldade em se expressar, né? Em compreender muitas vezes e se expressar. Então, elas tendem muitas vezes a ficar isoladas. Isso é muito ruim dentro deste aspecto, porque a criança ela cresce carregando essa frustração que precisa ser, no caso, solucionada. Então, por isso que é importante a gente identificar para ser tratado, né? Então, muitas vezes a gente acha que os transtornos, eles são comuns, e eles não são. Às vezes um transtorno comum, ele se torna um problema maior, como o bullying, por exemplo. Isso acaba afetando a questão social. Então, você acha que o paciente, que a pessoa, que a criança, o aluno, o paciente, ele não sabe, não é que ele não sabe, ele tem essa dificuldade no processamento auditivo e com isso ele não consegue transmitir. E aí ele prefere ficar quietinho, isolado, ele se omite e aí causa também um outro problema que é o transtorno social. Exatamente. Essa criança ela tende a ficar um pouco afastada das demais crianças e se isolar, pelo fato de não ser compreendida muitas vezes. Então, quanto antes procurar um profissional para tratar essa situação, melhor. Quanto antes, aí a criança irá se desenvolver melhor e não passará por esse processo. Suzana, a gente escuta falar na idade correta que se pode realizar o exame do PAC, né? Então, a partir de qual idade e por que desta idade de realizar a avaliação do PAC? A avaliação do processamento auditivo central, ela ocorre aos 7 anos de idade. Por quê? Devido ao processo do desenvolvimento neuromaturacional dessa criança. Os testes auditivos que são aplicados durante a avaliação exigem uma certa maturidade, digamos assim, cognitiva, para que a criança responda adequadamente a cada estímulo que é aplicado dentro do teste. Então, Suzana, aí você me disse da idade mínima, né? E qual é a idade máxima? Com quantos anos costuma fazer essa avaliação? Tem Não uma há idade máxima? Não há idade máxima. O transtorno do processamento auditivo central, ele pode afetar as pessoas em qualquer faixa etária, desde a infância, desde a adolescência, a fase adulta e a
melhor idade, né, digamos assim. Então, tem muitos adultos que carregam essa falha no processamento auditivo central até hoje, por falta, na verdade, né, de um diagnóstico precoce e de uma intervenção eficaz. Exatamente. Há muitos indivíduos adultos que possuem essa alteração relacionada ao processamento auditivo central, porém não sabem, né? E acabam convivendo com essa dificuldade. Aí muitas vezes você conversa com um indivíduo e ele fala: Olha, é normal, eu não compreendo muito bem as pessoas, eu não consigo assistir uma palestra, eu não consigo assistir a um filme, eu não consigo ouvir uma música, entender? Mas eu já acostumei com isso, é normal. Então é necessário ter atenção. Apresentou alguns aspectos do tipo, procure uma ajuda profissional. Independente da faixa etária, há sempre um profissional que irá ajudar. Bom, então nós estamos encerrando hoje por aqui. Eu quero agradecer imensamente a Suzana, que é nossa fonoaudióloga dentro da Integrar Educa. Suzana, foi incrível a nossa conversa. Espero que nós tenhamos ajudado muitas famílias a compreender o que é o processamento auditivo central, a intervenção e por que é tão importante realizar um diagnóstico precoce. Muito obrigada. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, basta nos procurar. Muito bem. Show.